Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio da Sônica. Eu estou aqui hoje para explicar para vocês o nosso módulo de páginas. Ok? Bom, primeiro passo é você ter o seu login e senha para poder acessar a plataforma. E em seguida você vai acessar o módulo website, páginas. Bom, aqui a gente vai ter todas as páginas relacionadas com o nosso projeto, com o nosso site, certo? Então aqui em Sonic a gente tem algumas páginas, né? Então como a gente pode ver aqui, algumas estão publicadas, outras são apenas rascunhos, certo? E aqui a gente tem então mais algumas ações, ó. Eu posso visualizar a página, posso editar a página e posso remover, tá? Bom, além disso, nós temos também então as páginas vinculadas, ok? Então a gente pode criar uma nova página e vincular a página com uma página já existente, né? Nada mais é do que a página mãe e a página filho, certo? Então muito utilizado como casos, nesse caso como em Sônica, por exemplo, eu estou utilizando aqui cases, então eu tenho todas as minhas páginas, né, ou todos os cases que estão vinculados à minha página mãe, que é cases, ok? Então aqui em parceiros a gente tem alguns detalhes também, ó. Então eu tenho vários parceiros, várias páginas únicas, né, para cada um desses parceiros e eu acabo utilizando. Uma área para mim pode ser o Insights, que é a área de blog da Sônica, nesse caso, né? Então aqui poderia ser blog e eu tenho então todos os posts relacionados com o meu blog, ok? Bom, a opção aqui de ordenação e essas opções que estão aqui do lado, elas já não fazem mais utilização dentro de Sônica, inclusive ela está sendo eliminada nas próximas atualizações, então não precisa se preocupar com esses itens. Bom, em frente, para cadastrar uma nova página, a gente então utiliza o módulo de cadastrar, né, o link de cadastrar. Então aqui a gente pode dar um título para essa página, exemplo, teste, e eu defino então aqui já se essa página vai ser um rascunho ou se ela já está publicada. A diferença desse status é se essa página já está vinculada com o menu, por exemplo, com o módulo de cabeçalhos. Então, se ela tiver como rascunho, ela não aparece nesse meu cabeçalho. E se essa página estiver vinculada e sendo utilizado um bloco inteligente, tá? E aí, se eu tiver em modo rascunho, ela não aparece em nenhum desses casos. Em outros fatores, se ela estiver linkada em algum momento, né, como um link direto, vai ter o acesso externo ou público, né? Então quem tiver o link direto dessa página consegue acessar ela. Ok, a partir da hora que eu então, no primeiro cadastro, né, na primeira configuração de página, a partir da hora que eu vou digitando aqui, ele vai criando então para mim o link da página, ó, certo? Esse link é o link que eu tenho no meu site, certo? Então, ó, site exemplo.com.br. Depois da barra é o link dessa página, como eu estou exibindo aqui. Então, no caso, barra teste, barra produto, barra contato. Então é aqui que vai poder editar. Bom, é isso, né? Importante para esse link de página não colocar nenhum tipo de caractere, nenhum tipo de acento. Espaços também não são permitidos. E geralmente a gente utiliza tudo em caixa baixa, ok? Então se eu tiver mais alguns detalhes aqui, por exemplo, ó, teste ação, eu vou colocar aqui alguns caracteres com espaços também e números, ó. Teste ação 2021, ó, ele já faz essa ação. Na edição dessa página, esse link ele permanece da mesma forma, sem que exista qualquer alteração quando eu faço a alteração do meu título. Então é importante avaliar isso, né, verificar se não existe nenhum caractere, nenhum espaço, nenhum acento aqui para influenciar isso, tá? É importante que seja nesse formato. Bom, seguindo em frente, então a gente tem algumas ações, certo? Então aqui eu consigo agendar uma publicação, ou seja, se for um post, por exemplo, de um blog, eu consigo fazer com que, a partir da hora que eu define uma data, eu quero que entre só na semana que vem, no dia 22. Então, a partir da hora que eu tiver com status publicado e uma data de publicação agendada, ele só vai exibir a partir da hora que passar essa data, ok? Então aqui para baixo a gente também tem alguns detalhes, vínculo, então eu posso vincular essa página, como eu mostrei anteriormente nos módulos, as páginas vinculadas. Então, se eu for
falar que eu vou vincular essa página como Insights, que é o blog da Sônica nesse caso, né? Então eu crio aqui, e aqui eu também tenho algumas categorias que eu posso selecionar ou adicionar se eu precisar, certo? Muito importante quando a gente utilizar um blog, uma área de notícias, área de produto, que eu tenho filtro por produto, alguma coisa nesse estilo, é aqui que a gente vai fazer essa configuração. Informações adicionais tem a ver com a relação de páginas vinculadas também, quando eu utilizo o bloco inteligente, ok? Então eu consigo exibir então um pequeno resumo e também colocar uma imagem capa, uma imagem de destaque para onde essa página será exibida, né? Então, por exemplo, a gente tem a nossa página de cases, né? Aqui em Sônica, aqui, ok? Então, ó, a gente tem alguns cases aqui que a gente está utilizando um bloco inteligente. Então, quando eu edito essa página de case, aqui embaixo a gente está utilizando o módulo, o bloco de conteúdo B4, que é o bloco inteligente, certo? Então aqui a gente tem a configuração. Ó. Eu digo que eu quero exibir as páginas relacionadas com cases, certo? Com uma ordenação e um número de recentes também, quantos cases recentes eu quero exibir, por exemplo. Algumas categorias, alguns ajustes de filtro, né? O título do botão, por exemplo, né? Então todos esses detalhes aqui eu faço para que isso aconteça aqui. Então a página que eu tiver vinculada com a minha página mãe, e a imagem dela vai ser exibida aqui e o resumo está aparecendo aqui na parte de baixo, nesse caso São Bernardo do Campo, São Paulo. Ok? Vamos lá. Aqui a gente então tem a seleção de cabeçalho, então eu posso, no módulo de cabeçalhos, eu posso então selecionar qual o cabeçalho que eu quero usar, né, qual que é o menu que eu quero usar para essa página. E aqui outras opções como habilitar sobreposição de bloco full screen, habilitar contatos fixos e habilitar o botão de voltar ao topo. Tá? A opção de bloco full screen, quando eu tenho um bloco full screen adicionado à minha página, eu posso então habilitar para que esse bloco full screen fique por baixo do meu menu, por baixo do meu cabeçalho. Então é aqui que eu faço essa opção, ok? Os contatos fixos, eles são definidos no modo de cabeçalho e eu posso também definir qual página que eu quero que exiba esse contato, né? Simplesmente ativando ou desativando. E também a opção de voltar ao topo, quando a minha página é muito extensa, por exemplo, uma single page, faz sentido a gente estar utilizando isso, né? Uma página ou uma landing page com algum conteúdo um pouco mais extenso. Então eu consigo habilitar essa opção para que ele apareça a setinha para mim, que vai geralmente aparecer aqui no lado direito, com uma setinha para cima, e quando eu clicar ele automaticamente vai voltar para o topo da página, ok? Então aqui a gente tem várias configurações para essa página, todas elas são opcionais, mas se tu utilizar com certeza tu vai deixar a tua página muito mais organizada, né? Bom, aqui a gente tem a função de duplicar página, tá? A função de duplicar página ela é muito legal também para utilizar. Por exemplo, se eu crio uma página de blog, vamos entrar no exemplo de blog de novo, e eu crio uma página para esse meu post, seguindo alguns padrões. Eu quero um título, quero uma imagem, quero um texto, e por aí vai, certo? Então, esse é o meu padrão de post, né? Meu padrão de publicação. Então, eu consigo então, criar uma página, definir ela como um padrão ou template, por exemplo, né? E deixar ela simplesmente salva como rascunho, certo? Então, podia ser aqui template de post, exemplo, né? E aí, toda vez que eu for criar um novo post, eu simplesmente faço a duplicação dessa página para que venha toda essa organização de blocos que eu já adicionei e toda a configuração de tamanho de fonte, temas que eu utilizei e por aí vai. Com certeza tu vai ganhar muito mais tempo se tu utilizar isso, certo? Bom, quanto ao módulo de criar página, certo? É isso que eu tinha para falar. A gente tem outro vídeo falando detalhadamente sobre cada um dos blocos, como funciona essa organização de blocos. Então, se tiver qualquer dúvida, é só procurar aqui no nosso canal. E é isso. Se vocês tiverem ainda qualquer dúvida quanto a essa organização de páginas, quanto à criação de páginas, é só entrar em contato com o nosso suporte, que a gente ajuda vocês nesse caso. Tá bom? Grande abraço.